Então, vamos à correção da revisão dos tipos sanguíneos e das noções de genética, né? Na primeira questão, vocês iam colocar simplesmente assim, lá dizia assim, dê o nome dos seguintes pares de genes. Aí tinha azão, então você colocaria azão é homozigoto dominante. Azão, você colocaria, eles são heterozigoto, porque possui os dois genes, um dominante e um recessivo. Então, é heterozigoto dominante. E azinho é homozigoto, porque são os dois iguais, mas ele é recessivo. Então, lembrando, dois iguais com letra maiúscula são homozigoto dominante. Uma letra maiúscula e uma minúscula representa que tem dois tipos de gene, um dominante e um recessivo. E o recessivo puro só tem azinho, certo? Então, era para colocar somente isso. No segundo, dê exemplo de fenótipo. Fenótipos são as características que esses genes manifestam, os genes representados por letra. Então, quais são essas características? A cor dos olhos, cor do cabelo, da pele, a altura e etc. Na terceira questão, era para você colocar exemplos de genótipo. Então, quem colocou significado não está errado, tá certo. Porém, pediu exemplo, você colocaria exemplo e significado. Genótipo é o conjunto de genes representado por letras. Então, se for todas maiúsculas, par maiúsculo, é dominante. Se for só minúsculo, ele é recessivo, ok? Na quarta questão, você tinha uns problemas para você resolver. No problema, dizia que para fazer o quadro de Punnett, tinha o primeiro, a mulher de olhos escuros casou com um homem de olhos azuis. Como era que poderia ser os descendentes dela? Então, você tirava os dados. Mulher de olhos escuros, lá já dizia que ela era homozigoto dominante, azão. E que o homem era olhos azuis recessivo, azinho. Então, agora você só faria o quadro, 3 colunas e 3 linhas. E aí você colocava os pais aqui, ó, mulher e homem, né? Que é óvulo e espermatozoide. Você separa só, por exemplo, no caso da mulher, só um óvulo aqui, um azão, outro azão. O espermatozoide, só um azinho e um azinho. E agora você vai ver como é que vai ser os filhos, ó. Azão com azinho e azão com azinho. Então, como todos deram um azão, e a gente já viu que teve um azão, ele é dominante. Então, a cor dominante era olhos escuros, então deu 100% de olhos escuros. Você poderia colocar 100% de azãozinho, que é olhos escuros, certo? Então, olhos escuros. Vou botar até aqui embaixo para melhorar para vocês. Olhos escuros, certo? Na letra B, já ele disse que, ao contrário, que a mulher era recessiva, azinho, e o homem heterozigoto. Então, como é que fica esse quadro de Punnett? Vai ficar, você coloca a mulher azinho, separado, um azinho em cada quadro, e o homem é azão. Vamos ver como é que vai ser os filhos, os descendentes, que é esses do meio, né? Então, vamos ver como é que ficam os descendentes. Então, só é você juntar. Primeiro, fica mais fácil de ler. Azão com azinho, azão com azinho e azinho. Então, você veja que deu metade e metade. Então, 50% de que é olhos escuros, né? Olhos castanhos. 50% de olhos castanhos e 50% de olhos azuis. Ou você pode dizer, como são 4, 1, 2, 3, 4 os descendentes, aí seria o inteiro 4. 2 quartos de olhos, aí você botava olhos castanhos e 2 quartos de olhos azuis, que é a mesma coisa de dizer metade, certo? E aí vamos para a letra C. Na letra C já era a mulher de olhos castanhos e o homem também de olhos castanhos, mas heterozigoto. Então, veja aqui, que eles eram heterozigotos. Então, como é que fica? Mulher azinho, homem com azinho. Então, você faria o quadro, né? O quadro de Punnett já colocaria azinho, mulher e homem azinho, separado. Então, você agora só era juntar azão com azão,
Azão com azinho, azão com azinho e azinho, azinho. Então, você poderia ou juntar tudo, somar, ó, todos os dominantes, cada quadro vale 25, 25, 25, 25, 75% de olhos escuros e só 25 de olhos azuis. Ou você poderia colocar 3/4 dominante de olhos escuros e só 1 de olhos azuis, certo? Na quinta questão, ele pergunta sobre a definição da primeira lei de Mendel. O que é que ele diz? Primeira lei de Mendel. Então, você pesquisando no capítulo 2, você já tinha. Diz que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, né? Isso aí vocês têm no caderno. Na sexta questão, vocês teriam um heredograma aí, né? Nesse heredograma, era para vocês analisarem quais são as alternativas às afirmações verdadeiras, né? E aí você tem... Na primeira alternativa, ele dizia assim, os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutante. Então, como teve um filho afetado, então ele tinha um gene, ele era azão-azinho, né? O 6 também teve, que era a mulher, teve um filho afetado, também era azão-azinho. E o 9, eles são azão-azão porque são filhos de um casal, que um era mutante, azinho-azinho, então ele herdou um azão-azinho, certo? Então, todas as alternativas aí, 1, 6 e 9, certamente portam genes, porque os pais portavam também. Dos indivíduos, na segunda alternativa, diz que os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutante. O gene 9 e 10 não tem a mesma probabilidade, porque o 9 e 10... o 9, ele é com certeza azão-azinho, porque os pais dele, o pai era azinho-azinho, então ele herdou o azinho. Mas o 10 eu não posso afirmar com certeza, porque os dois são heterozigotos, o 5 e o 6. O 5 e 6 é azão-azinho, a mãe e pai. Então ele pode ser o 10, esse aqui, azão-azinho. Azão, aliás. Aí eu não posso dizer com certeza. Então, essa daí eu descarto. A 3 também não está certa, porque ele diz que 3 e 4 tem a mesma probabilidade, aliás, tem as mesmas probabilidades de 5 e 6. Aí você fazendo o quadro, você vê que não tem a mesma probabilidade, ó. Por quê? O 3 e 4, o pai é recessivo, azinho, e a mãe é heterozigota. Então, quando você faz o quadro, aparece 50% de cada, né? Quando você junta azão com azinho, ó, vai aparecer 50 de heterozigoto dominante e 50 de recessivo. Quando você faz do 5 e 6, os dois são heterozigotos, ó, já vai aparecer 3, 75%, né? E só 25% recessivo. Então, não é verdadeira. Então, a única verdadeira é a letra A, apenas a letra A. Na questão 7 está muito fácil, é só para vocês dizerem, considerando as particularidades de cada tipo sanguíneo. Aí ele diz, marca a alternativa que indica corretamente quais tipos sanguíneos uma pessoa do sangue AB pode receber. Então, AB, ele é receptor universal. Ele vai receber de A, de B, de O e de AB. Então, essa daí ficava fácil para vocês dizer, porque era a letra E, certo? Aí agora nós iremos para a 8ª questão. Na 8ª questão você precisava saber, esse quadro aqui é muito importante, né? Do genótipo, para você fazer o quadro e saber qual a alternativa certa. Então você tinha esse quadro sabendo qual era o genótipo do sangue A, do sangue B, do sangue AB e do sangue O, né? E aí você colocaria, diz assim, imagina um homem do tipo sanguíneo O. Então o homem é izinho, izinho, você, O, izinho, que casou com a mulher AB. E ele quer saber
qual a probabilidade de eles terem descendentes igual ao pai, O. Então, a mulher IA e B. Então, você só faria o quadro, ó, separando Izinho para o homem e a mulher IA, deixa só um IA sozinho e B. Agora, você junta, ó, IA com Izinho, IA com Izinho, IB com Izinho e IB com Izinho. Então, apareceu o quê? 50% A, 50% B. E ele disse qual é a possibilidade de aparecer igual ao pai. Então, a possibilidade é nula. Letra D. Na nona questão, se você soubesse desse quadro, a pessoa que é do A tem a proteína A, mas tem defesa anti-B. Quem é B tem proteína B, defesa anti-A. Quem é AB tem as duas proteínas, mas não tem defesa nenhuma. Quem é O não tem proteína, mas tem as duas defesas. Aí ele pergunta, em um banco de sangue de um hospital, há 5 litros de sangue tipo B, que aí eu coloquei aqui, 5 tipo B, 4 litros tipo O, 3 litros tipo AB e 6 litros tipo A. 2 pacientes, um do grupo AB e o outro do grupo O, precisam de transfusão de sangue. Pergunta-se, quanto tem para O e quanto tem para B? Eu deixei lá na alternativa, quem fez no link, só o O. Quanto tinha para O? Então, O só pode receber de quem? Você teria que saber. O só pode receber de O. Então, tem 4 litros, só tem 4 litros. E se tivesse, quem pegou a alternativa que eu mandei, o dever em PDF, tinha quantos tinha para O e para AB. Então, a B pode receber de todos. Você só era somar todos aqui. E você agora, no final, você dizia quantos litros tinha para AB. Que você somava 5 e 4, 9. 9 com 3, 12. 12 com 6, 18. 18 litros, entendeu? E na última questão, que era para vocês dizerem, para nascer com a doença hemolítica do recém-nascido, né? Como é que tem que ser o pai e a mãe, qual é a condição para ele nascer, né? Qual é a condição do fator RH de pai, mãe e filho para desenvolver a eritroblastose ou doença hemolítica do recém-nascido. A condição é que o pai tem que ser positivo, mãe negativa e filho positivo, ok? Então, repassem, espero que tenha dado para ouvir.